Olá, olá, pessoal! Vamos lá para a nossa última aula do módulo de matemática para concursos e vamos compartilhar aqui a tela. Nós começamos sempre com uma palavrinha, né? Hoje a palavra-chave aqui é foco e fé. Foco, vamos ter foco nos estudos para que conseguimos alcançar aí um sucesso nos nas provas. E muita fé, né, gente? Porque é com fé que nós guiamos. Hoje nós vamos falar um pouquinho de chute, né? Por quê? Por mais que a gente estude, sempre vai ter dúvida e na hora da prova o nervosismo conta e precisamos o quê? Chutar e chutar certo. Então as nossas dicas são sempre, ó, ler atentamente a pergunta. Eu costumo sublinhar a pergunta para deixá-la bem em destaque, para que eu consiga verificar no texto e que o texto salte aos meus olhos a resolução dessa pergunta. Então, coletar todos os dados e aplicar o modelo matemático conhecido, né? A gente está fazendo aqui, já estamos na quinta aula, então tivemos 4 aulas em que trouxemos vários modelos matemáticos, né, de resoluções das operações, e é dentre essas que nós vamos aplicar na prova, tá? E depois a gente precisa realmente realizar a operação para que o resultado apareça. Então, as nossas dicas são o que ele está perguntando, fazer essas perguntinhas, né? O que está perguntando, tá? Quais são os dados que eu preciso para responder esta pergunta? Quais são os dados que eu tenho e quais são os modelos que eu vou chegar para alcançar os dados que eu realmente preciso na resolução? Então, eu preciso sim entender quais são os dados intermediários e como que nós vamos obter esses dados intermediários para depois chegar na resolução. Então é isso, gente. Matemática é muito compreensão de texto. A maioria dos dados, das informações, ela está dentro do texto, né? Interpretação a gente usa bem pouco, mas precisa ser analisado sempre, tá bom? Então vamos começar a nossa provinha, né? Hoje eu separei essa aula em 3 módulos, porque são 3 provas diferentes, de 3 lugares diferentes, que já foram realizados, e nós vamos ver como que é esta provinha, até mesmo para a gente ter elas como modelo, tá? E para a gente poder aplicar aí no nosso estudo, e quando for a nossa vez, realmente, de realizar a prova, a gente já conheça todas as nuances. Essa daqui, né, essa primeira parte, nós vamos iniciar com prova que foi realizado na Prefeitura Municipal de Sertãozinho, aqui no estado de São Paulo. E a bancada, gente, eu falo muito de bancada, né? É a Fundação VUNESP. Vamos resolver a questão uma a uma que está aqui, tá? Ela tem mais questões do que essas que eu coloquei aqui, porque essa aqui é uma aula, então a gente tinha tempo limitado. Porém, as outras questões eu vou estar resolvendo no Instagram, geralmente no Story, eu vou estar postando a resolução dessas questões, tá? Quem é nosso aluno, sempre vou estar mandando vídeo para o grupo, mas quem não é, pode acompanhar aqui pelo Story, só a resolução de questões. Então, uma professora propôs a seguinte situação para seus alunos. Maria comprou 2 dúzias e meias de ovos, pagando nessa compra o total de 16,25. Se ela comprasse apenas uma dúzia e meia do mesmo ovo, o mesmo preço a dúzia, quanto pagaria? A resposta correta esperada pela professora era: primeira coisa, lembra que eu falei? Vamos pensar na pergunta. Quanto pagaria comprando uma dúzia e meia do ovo? Quais são os dados? 2 dúzias e meia de ovos é igual a
16,25. Aqui nós podemos pensar do seguinte, ó. Como tem meia e ela é um número quebrado, a gente pensa em partes. Então, duas e meia, vamos contar como 5 partes, ó. Uma dúzia são 2 partes. A segunda dúzia, mais 2 partes. E mais meia dúzia, como 5 partes, tá? Então, 5 partes, ele vai pagar o quê? 16,25 reais. Tá. Uma dúzia e meia, pensando em partes, é o quê? 3 partes. Uma dúzia são 2 partes, mais a meia dúzia, que é mais uma parte. São 3 partes. Então, 3 partes, né? Como se fosse uma dúzia e meia, ela vai pagar quanto? É essa a pergunta. Então, pensando dessa forma, fica muito mais fácil, muito mais simples, tá? Agora nós vamos fazer o quê? Regra de 3. Regra de 3, nós multiplicamos cruzado. Ó, multiplicamos assim e assim. Então, vai ficar 5 vezes x, que é igual 3 vezes 16,25. Dessa forma, x é igual a 3 vezes 16,25 dividido por 5. X aqui, que é a nossa pergunta, vai dar igual 9,75. Senti, não acompanhei a conta. Tá, então vamos lá. Deixa eu fixar bem aqui. Então vamos lá. 16,25 dividido por 5. Vai dar quanto? 16 por 5 vai dar 3. Que vai sobrar 1. Eu descendo 2 aqui, agora vou colocar vírgula, vai dar 2 vezes 5, 10, sobrando 2. E 5 vezes 5, 25. 3,25. 3,25. Foi isso aqui que eu fiz, vezes 3 agora. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. 3 vezes 3, 9. 9,75. Aí, como que eu conto com a vírgula mesmo? Na verdade, é o seguinte. Eu faço como se não tivesse vírgula nenhuma e conto uma, duas casas, uma, duas casas. Faço aqui como se não tivesse vírgula nenhuma, conto uma, duas casas, uma, duas casas. Beleza? E assim a gente consegue ter assertividade aqui na questão. Seguindo aqui o nosso plano, né, de estudo, pensando numa outra atividade que que geralmente cai porque ela é de interpretação. Aqui sim é de interpretação. Ó, considere a seguinte situação: subtraindo-se 4 de um número desconhecido. Vamos grifando os nossos dados, tá? Subtraindo 4 de um número desconhecido. Multiplicando a diferença por 2. Vou mudando aqui de cor para ficar visual. Obtém-se 24. Agora, qual que é a pergunta? Que número é esse? Essa é a pergunta. Que número é esse? Das alternativas a seguir, aqui apresenta procedimento, ó, procedimento e respostas corretas. Então, ele quer saber o quê? Qual é o número? Ou seja, o procedimento e as respostas corretas. Ele deu um outro dado aqui, que ele fala o seguinte, que sendo o número desconhecido representado por ponto de interrogação. Dessa forma é o seguinte, começando ali
pelos dados, tá? Subtraindo 4 de um número desconhecido. Então, eu tenho um número desconhecido menos 4. Multiplicando a diferença. Então a diferença do número desconhecido menos 4, eu multiplico por 2. Disso, eu tenho 24. Então, esta aqui é a questão. Se batendo o olho aqui, ó, quais pode ser? Isso aqui, ó, se fosse dessa forma, eu teria que fazer 4 vezes. Se fosse igual aqui, eu teria que fazer 4 vezes 2, que dá 8, e o número desconhecido menos 8, e não é isso aqui. Então, isso aqui não pode ser. E não é o 4 menos o número desconhecido, é o número desconhecido menos 4. Também não pode ser. Então, esse daqui também não pode ser. Agora aqui pode, ó. Número desconhecido menos 4, a diferença deles eu multiplico por 2 igual a 24. Número desconhecido menos 4, a diferença dele eu multiplico por 2 e dá igual a 24. Agora, o que eu preciso saber também? Se a resposta está correta. Qual das duas respostas está correta? E agora nós vamos resolver aqui, ó. Um número desconhecido vezes 2 dá 2 vezes o número desconhecido. Menos 4 vezes 2, que dá 8. É igual, 8, que é igual a 24. 2 vezes o número desconhecido, vamos organizando aqui a conta, ou seja, organizando a casa. Eu tenho 8 negativo, eu passo para o outro lado, né? Como 8 positivo, então 2y, 2 ponto de interrogação igual a 32. E agora eu vou isolar o ponto de interrogação. Quando a gente quer descobrir um número, a gente precisa isolar ele, mas precisa fazer o passo a passo para que não erre. 32 dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque aqui ele está multiplicando por 2, então ele precisa passar para o outro lado dividido. Vai dar igual a 16. Então, a alternativa correta aqui para nós é esta aqui, porque o outro deu 14. Alternativa correta, E. Letra E. Vamos seguindo aqui a nossa atividade. Ó, considere um pedaço de cartolina no formato de quadrado de vértice A, B, C e D. Tentar fazer um quadrado aqui, tá, gente? Eu não tenho muita habilidade com a caneta, me perdoem. Só para visualizar. Então, A, B, C e D. E E e F, os pontos médios de A e B. E A e D. E o F. Agora ele quer o quê? A área do pedaço da cartolina no formato do pentágono. Qual pentágono? Esse daqui, ó. Esse daqui todo que ele quer. Como que nós vamos verificar isso aqui? Tá? Primeiro, a gente tem que saber o quê? A área do quadrado. Vamos falar, se é um quadrado, né, todos os lados são iguais. Então, se ele é um quadrado, isso aqui vai ser o quê? É esta área aqui. Não é x vezes x, que é igual a x ao quadrado. Vamos deixar assim. Eu tenho como saber isso aqui? Tenho, se eu tirar essa partezinha aqui. Então, agora, desse quadrado, eu vou tirar um triângulozinho, em que um lado é x sobre 2, porque é o ponto médio daqui, e outro lado é x sobre 2. Como que é a área do triângulo? É lado vezes altura dividido por 2. Então, aqui eu tenho x sobre 2 vezes x sobre 2, tudo isso dividido por 2, que vai dar igual a x vezes x ao quadrado, dividido por 4, dividido por 2.
2 aqui a gente tem que pensar que é 2 sobre 1, tá? E ele é uma fração. A fração, para a gente passar ele para multiplicação, a gente inverte ele. Então, aqui vai ser x ao quadrado sobre 4 vezes o quê? 1 sobre 2. Então, vai ser x ao quadrado sobre 8. Tá. Agora, o que que ele fala? Ele quer saber a área, tá? Desse pedaço aqui. Não é o quadrado menos o triângulozinho? Então, é x ao quadrado menos x ao quadrado sobre 8. Aqui é uma fração. Se a fração, a gente considera que 1, precisa igualar as bases. Então, é 8x ao quadrado menos x ao quadrado sobre 8, que vai dar 7x ao quadrado sobre 8. A área do pedaço da cartolina no formato do pentágono diversital correspondente à área do pedaço de cartolina do formato quadrado. Então, qual que é a pergunta, gente? Vamos grifar aqui. A gente chegou, né? Eu não tinha grifado tudo. Então, ó, formato do pentágono correspondente à área do pedaço de cartolina quadrada, correspondente à fração que ele vai ter. Então, a gente chegou no resultado. Seguindo aqui, questões de geometria caem bastante, tá? E cai algumas bem simplesinhas, igual tá aqui, ó. Considere os objetos reais para trabalhar formas geométricas. Os objetos 1, que é o dado, 2, que é a bola de bilhar, nessa ordem, podem ser corretamente utilizados como representante de. Qual que é a pergunta? O que eles representam? O que esses objetos representam? O dado, ele representa um cubo e a bola de bilhar uma esfera. Cubo e esfera, tá? Por que que é cubo e por que que e não quadrado? Porque quadrado ele é plano, cubo ele é tridimensional. Esfera, o círculo, ela é plana, a circunferência ela é plana, tá? Esfera é tridimensional. Então é assim que a gente vai analisar essa questão. Mais uma aqui. Isso. O número de alunos matriculados em uma escola no ano de 2018 é exatamente 10% maior em relação ao número de alunos matriculados no ano anterior. 10% maior em relação ao número do ano anterior. Se em 2018 há nessa escola, aqui é outro dado, 1.386 alunos matriculados, então, as alternativas propostas a seguir, a única que representa uma expressão correta para se obter o número matriculado ao ano anterior. O que eu quero dizer com isso? Tá? Olha só. O número do ano anterior, eu não sei, vou colocar x. X mais x vezes 10% é igual a o ano seguinte, 1.386. O que significa isso aqui, ó? Tá? Isso aqui é uma fração. Então, nós vamos ter que fazer o quê? Eu posso isolar o x e colocar assim, ó. 1
mais 10%, 0,1, que é o 10 dividido por 100. É igual a, como que é? 1.386. Assim, eu tenho o valor do anterior é igual a 1.386 dividido por 1 mais 0,1 é 1,1, tá? Então, qual que é a expressão que deu isso aqui, ó? Essa aqui, o A, que é 1.386 dividido por 1,10, que é 1,1, que é a mesma coisa. Então, aqui eu só isolei o x para ficar mais fácil de compreender, tá bom? Ó, a próxima questão. O gráfico apresenta informações sobre idades de um grupo de alunos, com 20 alunos, tá? Aí ele fala o seguinte: com base nas informações do gráfico, é correto afirmar que exatamente 25% dos alunos do grupo têm no mínimo 8 anos de idade. Exatamente 56% dos alunos têm no máximo 9 anos de idade. Aqui, ó, então tá bom. 8 alunos tem quantos? Aqui nós temos 5 alunos. Opa, deixa eu fazer direitinho aqui. Aqui nós temos quantos alunos? Opa, 6 alunos. Deixa eu subir um pouquinho. Aqui nós temos 9 alunos. Tá. Com base nas informações do gráfico afirmado. O total de alunos aqui, ó, ele falou que são 20 alunos. 20 de 25 alunos representa 25%? Sim. Tem no mínimo 8 anos de idade. Parece que está correto. Exatamente 55% dos alunos do grupo tem no máximo 9 anos. Não. Até 9 anos, no máximo 9 anos, tem o quê? 100% dos alunos. Exatamente 45% dos alunos do grupo tem no máximo. Não, eu tô vendo errado, hein? Calma aí, que eu vi a informação errada. Olha aqui, ó. Mentira. Vamos de novo. Perdão. Tem no mínimo 8 anos de idade. No mínimo 8 anos tem 9, 10 anos, 9 anos e 8 anos. Então, aqui é 100%. Aqui, ó, tem exatamente 55% dos alunos tem no máximo 9 anos de idade. 6 mais 5 dá 11. 11 representa o quê? 55% dos 20. Tá certo? Exatamente 45% dos alunos tem no máximo 10 anos de idade. 10 anos de idade tem todos eles. Então, aqui, ó, seria 100%. Mais de 30% dos alunos têm exatamente 9 anos de idade. Não é mais, tá? De 30%. Mais de 50% dos alunos têm exatamente 10 anos de idade. Ai, perdão.
Então, aqui também não é mais, é um pouco menos. Então, a alternativa B de bola. Então, exatamente 55% dos alunos têm, no máximo, aqui, porque aqui é um pouco mais também, tá? É menos, né? Em determinada escola, a nota final é calculada por meio da média aritmética ponderada. Lembra da média aritmética ponderada? Você tem que multiplicar a média pelo peso dela, das notas do aluno. Tirou. Em determinada escola, a nota final é calculada por meio da média aritmética ponderada das notas que o aluno tirou nos 4 bimestres, sendo que o primeiro e o segundo tem peso 1. O terceiro bimestre tem peso 3. E o quarto bimestre tem peso 5. Se no ano passado a nota de um aluno for 5, 7, 3 e 8 nos primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre, respectivamente, então a nota final desse aluno foi. Como que nós vamos fazer, então? Como é média ponderada, eu tenho que multiplicar a nota que ele tirou, 5, por quê? Pelo peso dela. Nesse caso aqui, 1. E eu vou somando ele, tá? Agora eu vou tirar. Ele tirou 7, também tem peso 1. E ele tirou agora 3, que tem peso 5. Não, tem peso 3. E ele tirou 5, 5 nada. Ele tirou 8, que tem peso 5. Como que eu calculo tudo isso? Primeiro, eu estou calculando ele e eu preciso dividir isso pelo quê? Pelo peso, tá? Pelo peso. Qual que é o peso? Oi, perdão. Aqui. Mais mais 3, mais 5. E aqui nós vamos ter a seguinte resposta. 5 vezes 1 é 5. 7 vezes 1 é 7. 3 vezes 3 é 9. 8 vezes 5 é 40. 1 mais 1 mais 3 mais 5 vai dar 10. 10 dividido por 40 mais 9 mais 5 mais 7 mais 9 mais 40, que vai dar 61. Dividido por 10, 6,1 é a média deste aluno. Então, nós vamos só analisar a prova, tá? Esta prova, né, desse concurso, teve um total de 15 questões de matemática. Em geral, foi 5 de geometria, que a gente deu na aula 3. 5 de operações básicas com raciocínio lógico, que a gente deu na aula 1 e na aula 4. Na aula 4 é muito mais a questão do pensamento, tá? E como que se propõe o pensamento racional, né? Do raciocínio lógico. De gráfico, que a gente viu na aula 2 e também na aula 3. De fração, que a gente viu na aula 2. E uma questão de média aritmética, que nós vimos na aula 2. E 2 de porcentagem, que nós vimos na aula 2 também. Então, essas
4 aulas anteriores, elas são de suma importância para que você consiga realmente resolver todas as questões que caem num concurso público, uma banca, por exemplo, essa que é da VUNESP. Então, boa sorte. As próximas questões, né, que a gente tem aqui, eu vou estar gravando no próximo vídeo, tá? Muito obrigada.